Quando quiseres. Tan, 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 tan. Olá, estamos aqui mais uma vez para o Please Rewind e desta vez vamos falar de um filme escolhido por vocês, portanto sugerido no nosso Instagram, portanto muito obrigada às pessoas que votaram e que escolheram e sugeriram filmes. Por consequência, eu e o Rafael vamos falar do Whiplash, filme de 2014 de Damien Chazelle, e será uma conversa com spoilers, portanto se ainda não viram o filme, considerem-se avisados. Para começar já assim em grande, quero já definir o filme em 3 palavras que considero essenciais: sangue, suor e lágrimas. Rafael, o que tens a dizer sobre isso? Há muita testosterona neste filme. Acho que para mim é a palavra que é melhor. É um filme muito macho. Mas atenção, não estou a dizer isto num sentido pejorativo da situação. Há uma coisa muito interessante, é que eu vejo o J.K. Simmons neste filme com as suas camisolas pretas bem apertadas, parece que estão um número abaixo. Todo aquele. E ele estar careca e não sei o quê, aquilo dá um. E a postura dele É muito macho. é imponente. É intimidador. É daquelas personagens. Eu já tinha visto o filme em 2014, entretanto não voltei a ver agora. E eu vou ser sincero, eu não me lembrava o quão bom era este filme, pá. Não me lembrava, estou a falar a sério. Eu E eu devo lembrava que era bom, dizer, mas é pá, não assim. sim, eu concordo e já desde há algum tempo que considero o Whiplash melhor que o La La Land. Portanto, temos pena. Eu ainda tenho de voltar a La La Land depois de ver o Whiplash, porque eu sou fã absoluto de La La Land. Mas o Whiplash na minha memória não era tão bom. Ou melhor, era fantástico, mas tínhamos desvanecido um bocado. Também já passaram uns anos. E agora voltar a rever a realização de Damien Chazelle é absurda. É E aí absurda ele já mesmo. tinha. Isto é a segunda longa-metragem do Sim, Chazelle, sim, sim. tem o Há Grampian. uma a preto e branco, que eu não me lembro do nome. Mas isto vem de uma curta. Tu viste a curta também? Vive. E a minha opinião sobre a curta é muito simples. O J.K. Simmons está igual, igual, igual. Ele parece que. Aquilo parece já o filme. Tipo, a performance dele na curta está igualzinha à do filme. E fica muito feliz de terem escolhido o Miles Teller. Eu não dava nada por ele, mas a Ainda hoje partir não dou. de. Pronto, mas é que este filme, eu acho que o Spectacular Now também ele está bem. É assim um romancinho da treta, mas acho que faz um bom papel. Mas neste eu acho que é a dupla que faz ser extraordinário, estás a ver? Acho que ele jogou muito bem com o J.K. Simmons. A curta foi feita, só para dar um pouco de contexto, a ideia sempre foi ter um feature length, mas não deram fundos ao Damien Chazelle para fazer o filme. Então ele concebeu a curta para dar uma ideia da realização dele e da história que ele queria contar, ou seja, a curta é basicamente aquela cena do primeiro ensaio do Neiman. Sim, é uma cena do filme, portanto, a É, curta é uma cena do É quase, filme de 20 é, minutos. exatamente, é uma Sim, cópia completa da cena do primeiro ensaio do Neiman, que era uma forma de apresentar aquilo e para arranjar fundos, que entretanto arranjou em Sundance, depois ganhou o prémio de melhor curta em sim. Sundance com isso. É uma curta interessante, principalmente para perceber um bocado como é que funciona a indústria. Mas voltando ao filme, e estavas a dizer que as duas, que aquela dupla faz o filme, e realmente faz. Um, Porque o filme é todo à volta de uma guerra psicológica entre aquelas duas personagens e é muito interessante ver a dinâmica entre os dois, porque no início do filme tu vês logo que o J.K. Simmons é superior, não é? Está superior a todos. Depois ali mais para o meio, o fim do filme, eles estão quase taco a taco, quando há ali uma discussão enorme, não sei se te lembras, quando ele se esquece das Sim, baquetas. das baguetas. E depois Sim. volta para trás, tem o acidente. Exato, essa cena é muito fixe. E depois tens novamente, depois mais para o final, uma demonstração de superioridade outra vez do J.K. Simmons, mas depois já há ali um twist final. Mas o que eu te ia perguntar era em relação aos limites da metodologia de aprendizagem de ensino do J.K. Simmons. Porque ele faz essa pergunta no filme quando eles estão no bar, não sei se te lembras. Sim. E
E eu não sei até que ponto é que isso há de resultar assim para tanta gente. O reforço positivo, sim, mas assim, este abuso emocional, não sei se será a melhor forma. É assim, o próprio Damien Chazelle e o J.K. Simmons, quando estavam a escrever, quando estavam a pensar no final do filme, o filme foi escrito pelo Damien Chazelle, mas estavam a pensar no final, e depois a conclusão a que chegaram é que o filme era basicamente, a pergunta do filme era até que ponto é que é demais, que era aquilo Uhum. que tu estavas a dizer. E lá está, para o J.K. Simmons, por exemplo, o ator que fez o Fletcher, ele diz que não tinha paciência para uma coisa daquelas e que cagava na cena. Eu pessoalmente acho que é muito difícil, porque tu realmente para chegares, se calhar, ao ponto máximo, à epítome daquilo que tu queres, eu vejo-me um bocado naquilo que o Neiman disse numa altura do filme, logo no início. Ele é muito narcisista e é uma parte ainda que eu ainda quero falar. Mas em que ele diz que prefere morrer aos 35 anos bêbado, mas que toda a gente fale dele, do Eu acho que que, essa é uma do das que ser um falhado. cenas do filme, esse Exatamente. jantar. É, Esse e é, jantar é a procura da da perfeição, porque perfeição. aqui Sim, também sim. encontraste, aqui também encontraste uma pessoa a tentar puxar por alguém, o Fletcher, mas também uma pessoa que estava disposta a ser puxada e a ir até ao limite. E este é o par perfeito, porque se não tiveres estas duas componentes, se não tiveres o mesmo tipo de entrega e dedicação e um certo tipo de loucura para ir àqueles dois pontos, ok que o filme é uma hipérbole, mas ainda assim só assim é que consegues ter as duas. É preciso ter E, um certo tipo de mindset para aguentar aquele tipo de ensino. Sempre estar a olhar para o objetivo e nunca para aquilo que está a fazer levar ao objetivo. sim, para ser o melhor dos melhores, que é esse o objetivo. E o filme pega também numa coisa que eu acho interessante, que é o amor por uma arte. Ou seja, aqui estamos a falar de música, mais especificamente um baterista de jazz, mas podia ser para qualquer arte, porque eu acho difícil tu convenceres, ainda hoje em dia, convenceres que queres ter uma carreira no mundo Sim, das artes. E isso é visível por essa conversa do jantar, pela atitude inicial do pai, que não o compreende muito bem. E eu acho super interessante que nesse jantar tens. Eu não sei se eles devem ser família, não é? Primos, aqueles dois garotos que estão à dava-me ideia, mesa. dava-me ideia que eram prémios, quatro muito amigos próximos e cresceram juntos, provavelmente. E eu acho interessante que eles dão mais valor àquele que vai para futebol ou soccer ou o que ele era, portanto, atleta, Sim, do que. terceira E ele está divisão. todo, e ele está tipo todo contente que foi chamado para a banda e que já E- está na primeira cadeira e não sei o quê, e tipo, ninguém quer saber. Ninguém. Exato. E é interessante teres pegado nisso porque vou entroncar um bocado naquilo que eu queria falar inicialmente, porque aquilo que me chamou mais a atenção desta vez, eu como já conhecia pelo menos a história do filme, a partir da segunda vez tu começas a reparar nos outros temas, e há Uhum, um que é bastante preeminente nas duas personagens principais, que é o narcisismo do artista. uhum. O facto dessa procura por ser melhor, encher o ego. Deixa-me só dizer, não só narcisista, mas obcecado. Eles são os dois completamente obcecados. Mas eu acho que um advém do outro, porque eu sinto que o narcisismo aqui vem não de uma forma de ter conseguido alguma coisa, mas sim no tipo de dedicação que é entregue a qualquer coisa. E atenção, eu ainda defendo que eu acho que é preciso um certo tipo de arrogância para, principalmente no mundo das artes, para chegar a algum lado. É preciso Eu ser desafiador percebo. e desafiar um pouco o paradigma. Essa parte eu consigo perceber, mas aqui o Eu percebo, narcisismo, a cena é que esse narcisismo depois leva ao sacrifício, que é ele não se relacionar, ele diz, ele não tem amigos. exato, Ele e é dito acaba várias vezes. com a namorada, que nem sequer era bem uma namorada, era aquele início, porque ele não se ia concentrar na bateria. Isso é um sacrifício que nem toda a gente está disposta a correr, e eu acho que é uma coisa extremamente difícil. E tu vês que o filme todo se foca naquilo que a personagem do Andrew se foca, que é na música. Porque tu ou tens cenas dele a tocar, ou tens cenas dele a falar sobre De tocar. música. Ponto. O filme todo, não tens nenhuma cena extra fora deste contexto. E eu acho isso epá, é E mesmo, é o atenção, foco, estás a para ver? acrescentar, para acrescentar a isso, as únicas vezes em que ele não está a falar de música é ele a dizer o quão bom ele é.
E o quão Exato, inferiores exato, são os exato. outros à volta dele. E daí aquele narcisismo. Aquela cena em que eles estão a falar ao jantar, não é ao jantar que estão a falar, e ele está a acabar com ela. Primeiro Sim, mostra que ele tem uma total. Está completamente desligado da da interação emocionalmente. social. Da interação Sim, social, exatamente. e E emocionalmente. emocionalmente. Que depois, no fim do filme, depois dele já perder tudo, começas a perceber que ele começa a recuperar um pouco essa parte, ou a ganhá-la, finalmente, mais para o fim, quando ele tenta ligar a Nicole e ela não atende. Mas nessa cena, Não, ela tu. atende, mas já tem namorado. Sim, mas já tem namorado, exatamente. Ainda é pior. Convida para o. Doeu, por acaso. Mas aquela cena em que que ele está a acabar com ela, ele além de mostrar isso, mostra aquele total narcisismo de que eu estava a falar, de que tudo à volta dele é inferior e tudo aquilo que está à volta dele é distração Sim, e todos os objetivos dele são mais importantes do que os dos outros. sim. Tanto que há uma altura em que ela pergunta se é por ele achar que ela não tem objetivos na vida e não sei o que. Ele, sim, é exatamente isso. Como se fosse uma coisa normal. Lá está, Sim, sim. Ele, o tem, ele, desligado da ele não sociedade. Um pouco como o consegue Taxi Driver que perceber. falámos da última vez. Ele não consegue perceber as pessoas que ainda não têm rumo. E é difícil para ele encaixar esse tipo de pessoas. Exato. Isso também se nota na maneira como ele vê o pai. Principalmente quando o J.K. Simmons reforça que o pai não é nada e que ele não vai ser nada e que a mãe os deixou porque eles não são nada. É tão boa essa. E, e é um bocado, deve ser um bocado complicado lidar com esse tipo de problemas, vá. E outra coisa que eu notei desta vez, que vi o filme, em relação a isso que estavas a dizer, que é, ele não gosta quando alguém o chama a atenção, não é? Mas quando ele é chamado para a cadeira principal, ele faz sempre um sorrisinho do género, toma, agora sais tu e entro eu. Portanto, É ele não daquela gosta, arrogância. é mesmo arrogante. É. É mesmo, mesmo. Atenção, estas duas personagens são absolutamente detestáveis. As duas para mim. Porque por muito que eu consiga empatizar com aquela dedicação, Sim. hum, aquela arrogância também me irrita imenso. Mas Eu acho que percebo. é pelo facto de aquelas duas personagens serem tão parecidas, em que Hum. é uma tempestade estranha, não é uma coisa normal tu tens este tipo de duas personagens juntas. Por norma tens uma contra por a outra. Mas neste caso Uhum. tens duas personagens a elevarem-se completamente em todos os pontos Sim, mutuamente. Sim, sim. do filme. Porque os dois têm exatamente o mesmo mindset, mas Sim. estão a chocar. Eu acho que essa parte é a parte mais interessante do filme. Isso e a realização de Damien Chazelle. Porque Eh, eu não me lembrava. Deixa-me só dizer que a edição para mim daquele É filme isso. é A genial. montagem deste filme é Ganhou, absurda. ganhou o Oscar para melhor edição. Aliás, o filme ganhou vários Oscars, merecidíssimos. O da edição, opa, há cenas, por exemplo, as cenas em que ele está a tocar a bateria parecem cenas de ação. Parece que está tipo alguém com uma arma e tipo a uma perseguição. Parece um filme de ação quando tu tens cenas da bateria em que ele está super frenético a tocar. É muito E eu acho que tenso. isso é interessantíssimo, interessantíssimo de ver e acho que foi uma escolha extremamente inteligente da parte deles. Aquela curta até foi feita exatamente para o Damien Chazelle mostrar como é que queria montar o filme. Sim, sim, Porque tu não voltaste a ver, tu tens um pouco também disso em La La Land, e não tens garantidamente em First Man, que ele usa um estilo mais documental. sim, Mas aqui é quase como se a montagem estivesse a acompanhar a frenética do jazz também. sim, é isso. E aquele caos todo. É uma personagem do filme completa, pá, porque aquilo faz-te entrar no ritmo e tu tens cenas de 15 minutos que são pessoas a tocar música e tu não desligas um único segundo. É que ele fica-te ali Sim, a sim. bater. Tu ali já não estás a pensar nos personagens, tu já não estás a pensar nos temas do filme, no narcisismo, na arrogância, na obsessão, o que seja, mas estás apenas e só a ouvir aquela música e a ver aquelas personagens a tocar. E atenção, a música deste filme é incrível, diga-se de passagem, porque Sim, estávamos a falar em também off, ganhou um eu som, ainda também ganhou melhor mistura de som, penso eu. eu ando a Acho que não, cantarolar foi melhor banda isto desde que sonora. vi. Sim, Eu acho que não, melhor eu acho que mistura. ganhou film editing, ganhou ator, não, E ganhou sound mistura de mixing. som. Sim, sim, Exatamente, mistura de tens som. razão, Yeah. tens Mas razão. foi nomeado para melhor filme esse ano e melhor argumento adaptado. Foi, Portanto, só uma partezinha, foi o filme com o budget mais baixo, ou melhor, o box office mais baixo de sempre, a ser nomeado para melhor filme na Academia. Porque ninguém e dava nada por isto, por amor de Deus. então se ele teve que fazer uma curta para pedir financiamento, E atenção, Mel portanto, Seller não é ninguém.
Não era ninguém na história, ainda hoje não usei ninguém para dizer isso. E o J.K. Simmons também não é um A-lister, mas isto é das É, melhores performances que eu já vi num filme, ponto. eu Não é também, eu num filme também. de agora, é um filme, ponto. Eu também acho que é uma performance mesmo Incrível. de excelência mesmo. Está lá mesmo no topo. E depois, ainda por cima, uma pessoa está habituada a vê-lo. Em filmes mais, por exemplo, eu lembro-me de o ver no Juno, por exemplo, que ele é um Sim, pai fofinho e não sei o quê, em filmes mais independentes. E depois tens ele no Spider-Man, claro, que já é um papel mais mas semelhante a sim, este. Mas mesmo assim, este superou completamente qualquer performance que ele tenha tido, principalmente os 10 minutos finais deste filme são a são muito cena. fortes, são muito fortes. Aquele final, tu estavas a dizer que é uma das melhores performances de sempre, para mim isto é um dos melhores finais de sempre. É, De não sempre. porque tu não estás porque tu não estás à espera. A verdade é essa. Aquilo é um plot twist, mas acho que toda a aura que o Fletcher passa durante o filme, eu lembro-me perfeitamente na primeira cena do ensaio, antes Sim, deles entrarem, ele tem tipo aquela conversa fofinha. sim, Tipo, sim. Ele engana. exatamente, tu estás a ver que ele está a pô-lo a jeito. E aquela frase icónica, Not Quite My Tempo, Adoro. isso começa a fazer, a segunda vez que eu já sei o que é que aquilo vai dar, começa-me a dar arrepios na espinha. E é essa aura que vai passando durante o filme todo. Chega àquele final e ele desarma completamente e não quer saber se ele tem carreira ou não. Ele faz-me, eu vou-te arruinar aqui. Yeah, e ele E, e depois. depois tu vês eles os dois a construírem um em cima do outro. Epá, É espantoso. quando tu te apercebes que ele está a curtir aquilo e até ajeita tipo um dos pratos, sabes, quando o prato Exatamente vai, quando ele cai, ele vai lá. aí já começas a perceber, ok, isto é para o incentivar, não é? Foi ali uma mentirazinha, ou se calhar não, mas também é um bocado egoísta da parte dele, porque isto não é só para incentivar ele a ser melhor, É, não é sim, sim, só sim. Há ali não é muito. só ele ver, ele quer encontrar, ele quer ter aquele gostinho de encontrar o Quer ser ele a melhor. descobrir. Ele quer ser alguém que Exatamente. levou Isso é alguém muito a. egoísta, pá. Isso é muito Mas depois, egoísta. para mim, a parte fixe é que no final tu tens isso a cair. Tu tens aquelas Mais duas ou menos. personagens. Tu tens aquelas duas personagens. Por exemplo, o Fletcher usou aquilo para se vingar apenas, porque também não me parece que ele tivesse à espera que ele fizesse ali o sol da vida dele. Ele fez aquilo para o arruinar. E assim que ele percebeu que ele estava ali a dar tudo, ele deixou cair tudo o resto e tipo, focaram-se apenas e só na dedicação e na opção e no amor que tem àquela arte. E aí Sim, é o porque único ponto do filme em que tu vês os dois, finalmente, aquela obsessão toda, aquele narcisismo estão em dos dois. sintonia Exatamente. nesse momento. Aquele E trocar de olhares, aquele era close-up isso que dos eu ia olhos. dizer. Porque tu não vês, eu acho isso muito fixe, porque tu não vês um sorriso da parte do JK. Vês da parte do Miles Teller, mas não vês o Fletcher. Vês só, tipo, daqui para cima, não é? Do nariz para cima, mas vês, tipo, a expressão. Ele está a sorrir. Tipo, é o Tu plano sabes do filme, exatamente. é o último plano do filme. É tipo, é um sorriso daquele homem Não que é há o bocado último, não é o último. O filme acaba com com o Miles a tocar. ele ri e ele toca. Troca, exatamente, depois Yeah, acaba. é isso. Mas eu ia dizer, assim muito rápido antes de terminarmos, em relação àquela cena de que tu estavas a falar, que estavas a falar há pouco, de ele ter aquela conversa fofinha. Isso acontece ao longo do filme mais que uma vez. Há Sim, uma sim. parte em que parece que ele se vai abaixo quando há a morte de um ex-aluno dele, em que ele diz que ele morreu num acidente de Sim. E automóvel não é verdade? e tu mais tarde percebes que ele se matou. E aí ele chora, pá. E aquele choro é meio desconfiado, pá. Eu desconfio daquele choro. Não sei se aquilo é verdadeiro ou não. O filme faz-te pensar o que é verdade e o que é engano para levar o Neiman Yeah, a outro sítio. E acho que é isso que traz também alguma rewatchability ao filme. também acho. Concordo plenamente. Mas olha, está na horinha. Já Está passa, naquela acho eu. hora. As pessoas já não Já estão a ver passou a nesta hora. altura. Então pronto, queres despedir, Rafael? Eu só Diz faço lá assim. qualquer coisa. Epá, tu não dizes Mas nada. eu Subscreva o eu posso dizer, pronto, canal. tem o nosso material escrito em cambadacriticos.com, tem o nosso podcast do Barulho de Fundo aí no Spotify, no iTunes, daqui também. A Sara faz tipo uma cena aqui para a malta subscrever o canal, tipo, começa a apontar algo do género. Ela fez isto noutros vídeos.
Estou-me a esquecer de alguma coisa? Pá, não, subscrevam o canal, Isso eu já disse. continuem a dar Vais-me a repetir. ideias. Não disseste para darem ideias. Pois essa Para a parte não gente disse. falar. Pronto. E é isto, pessoal. Adeus. Tchau, malta.